Oi, minha deusa, filha da energia dourada de Afrodite. Antes de começarmos essa ancoragem, se inscreva aqui no portal de Afrodite, ative o sininho e permita que essa vibração divina continue fluindo até você todos os dias. Agora respire profundamente e traga sua consciência para o presente. Sinta o ar entrar e sair, enquanto o seu corpo começa a soltar a tensão dos últimos dias. Hoje você entra nesta oração para ativar um movimento silencioso, profundo e verdadeiro. O movimento que faz o coração dele lembrar quem você é. Afrodite se aproxima com a força da verdade. Ela sabe da ausência, sabe do silêncio, sabe da dúvida, sabe do espaço que se abriu entre vocês. Mas ela sabe também de algo que você talvez tenha esquecido no meio da dor. Você não foi apagada, você não foi substituída, e você não foi esquecida. Afrodite toca sua energia com firmeza. Ela retira o desespero, limpa a ansiedade, dissolve o medo do abandono e acalma a sua necessidade de respostas imediatas. A deusa não trabalha na pressa. A deusa trabalha na verdade. E a verdade é clara. Quando existe conexão real, o afastamento não é o fim, é apenas um intervalo. Afrodite começa agora a alinhar sua energia. Ela reorganiza o seu campo emocional para que você não se perca no que sente. Ela devolve dignidade ao seu coração, equilíbrio aos seus pensamentos e força à sua presença. Sinta, minha deusa, a energia dela descendo pelo seu peito. Essa força limpa a dor do silêncio, limpa a sensação de que você não é suficiente, limpa o medo de ter feito algo errado. Você não fez. Não se culpe por emoções que não são suas. Não carregue responsabilidades que ele não teve maturidade de conversar. Não coloque no seu peito o que nasceu das feridas dele. Afrodite toca seu coração e diz: quando o laço é verdadeiro, ele sente, ele lembra, ele pensa, ele compara, ele retorna. Agora sua energia começa a mudar. O que estava confuso se acalma. O que estava pesado se dissolve. O que estava doendo começa a perder força. Afrodite está preparando o caminho interno para o próximo passo. O momento em que o coração dele começa a sentir sua falta, não pela carência, mas pela verdade do vínculo que existe entre vocês. Afrodite, agora volta tua atenção para o coração dele. Aproxima teu raio de luz do campo emocional que ele tentou ignorar. Toca a parte dele que ainda sente, mesmo que ele não queira admitir. Remove a névoa que o impede de enxergar o valor dessa mulher. Remove o orgulho que o afastou. Remove a confusão que fez ele recuar. Remove os medos que fizeram ele silenciar quando deveria ter se aproximado. Afrodite desperta nele a lembrança do que esta mulher representa. Que ele recorde da paz que ela traz, do afeto que ela entrega, da força que ela sustenta e da conexão que ele não encontrou em mais ninguém. Deusa, deixa que o coração dele escute o silêncio dela. Não como ausência, mas como verdade. Não como abandono, mas como espelho. Não como distanciamento, mas como maturidade emocional. Faz com que ele sinta falta da presença dela, porque ela não está mais correndo atrás. Faz com que ele perceba que perdeu espaço por falta de iniciativa. Faz com que o sentimento dele volte à superfície. Agora que ela não está mais segurando o vínculo sozinha, Afrodite ativa nele o reconhecimento. Que ele perceba a diferença que esta mulher faz na vida dele. Que ele perceba como ela o acalmava, como ela o sustentava, como ela despertava o melhor que existia nele. Que ele sinta a falta da voz dela, da energia dela, do olhar dela, da presença dela, não por carência, mas pela ausência de algo verdadeiro que ele não encontra em mais ninguém. Agora, Afrodite faz com que o coração dele se mova, que ele sinta vontade de se aproximar, que ele sinta necessidade de falar, que ele sinta impulso de procurar, que ele sinta saudade que não dá para ignorar, nem para adiar, nem para silenciar. Que o sentimento reprimido comece a incomodar, que o distanciamento comece a pesar, que o silêncio comece a apertar. Afrodite coloca clareza nos pensamentos dele. Que ele veja esta mulher com olhos novos. Que ele reconheça o que perdeu. Que ele entenda o valor que ela carrega. E que ele saiba, dentro de si, que não existe outra que substitua o que ela representa. Afrodite, aprofunda agora o laço que existe entre esses dois corações. Toca o ponto exato onde a energia dele se conectou pela primeira vez. Aquele ponto que ele tentou esquecer, mas que pulsa cada vez que o nome dela passa pela mente. Desperta nele a memória afetiva que ficou guardada. A memória do cheiro, do toque, da calma, da presença. A memória do que ele só vivenciou com ela e que ninguém conseguiu replicar. Deusa, ilumina o coração dele com a verdade que ele tentou esconder de si mesmo. Mostra a ele o espaço que ela ocupava,
o bem-estar que ela oferecia, a segurança que ela transmitia, a leveza que ela gerava. Faz com que ele sinta, de forma clara, a diferença entre a energia dela e a energia de qualquer outra pessoa. Que a alma dele reconheça que existe algo nela que não se encontra em outro lugar. Afrodite retira os bloqueios emocionais que impedem o movimento dele. Retira o orgulho, o medo da vulnerabilidade, o receio de se entregar e a resistência em admitir o que sente. Remove o discurso interno que diz que ele precisa se afastar. Remove as influências externas que tentam desviá-lo. Remove as distrações que ocupam o lugar dela apenas por um instante, mas que não preenchem nada. Deixa o coração dele inquieto. Deixa a mente dele ativa. Deixa a alma dele chamando pela energia dela. Que ele sinta com verdade que o silêncio dela é mais forte do que a presença de qualquer outra pessoa. Afrodite toca o subconsciente dele e, sem interferir no livre-arbítrio, mostra o que ele está prestes a perder. Mostra o valor dessa mulher. Mostra a conexão que existe entre eles. Mostra a verdade que ele tenta evitar. Que ele sinta a necessidade de ouvir a voz dela. Que ele sinta vontade de saber como ela está. Que ele sinta a urgência de se aproximar antes que seja tarde. Que o coração dele lembre o que a mente tentou esquecer. Que a saudade se torne presença. Que a ausência se torne movimento. E que o silêncio se torne busca. Afrodite guia agora o coração dele pelo caminho que o leva de volta à mulher que sempre foi verdade para ele. Afrodite agora desperta nele a consciência do que essa mulher representa. Que ele sinta o impacto da ausência dela com clareza. Que perceba o vazio que ficou onde antes havia presença. Afeto, atenção e verdade. Mostra a ele que ela nunca exigiu mais do que merecia. Que ela nunca pediu o impossível. Que ela nunca cobrou além do necessário. Ele sabe disso. Ele sempre soube. Afrodite faz com que o coração dele reconheça o espaço emocional que essa mulher ocupava. Que ele sinta a falta da calma que ela trazia quando ele estava confuso. Que ele sinta a falta do conforto que ela dava quando ele estava inseguro. Que ele sinta a falta da maturidade dela quando o mundo dele estava um caos. Deusa ativa nele a saudade consciente. Aquela que não machuca, mas alerta. Aquela que não desespera, mas chama. Aquela que não manipula, mas revela a verdade do sentimento. Que ele perceba que a distância não trouxe paz. Que o silêncio não trouxe alívio. Que a ausência dela não resolveu nada. Pelo contrário, apenas mostrou o quanto ela fazia falta. Afrodite toca o espírito dele. E que esse toque desperte uma lembrança profunda. A lembrança de que existe uma mulher que o viu com verdade, que o acolheu sem julgar, que o entendeu quando ninguém mais entendeu, e que esteve presente quando a vida dele estava instável. Agora o coração dele começa a se mover, não por pressão, não por desespero, mas pela verdade que Afrodite trouxe à tona. Afrodite agora desperta nele a consciência do que essa mulher representa. Que ele sinta o impacto da ausência dela com clareza. Que perceba o vazio que ficou onde antes havia presença. Afeto, atenção e verdade. Mostra a ele que ela nunca exigiu mais do que merecia. Que ela nunca pediu o impossível. Que ela nunca cobrou além do necessário. Ele sabe disso. Ele sempre soube. Afrodite faz com que o coração dele reconheça o espaço emocional que essa mulher ocupava. Que ele sinta a falta da calma que ela trazia quando ele estava confuso. Que ele sinta a falta do conforto que ela dava quando ele estava inseguro. Que ele sinta a falta da maturidade dela quando o mundo dele estava um caos. Deusa ativa nele a saudade consciente. Aquela que não machuca, mas alerta. Aquela que não desespera, mas chama. Aquela que não manipula, mas revela a verdade do sentimento. Que ele perceba que a distância não trouxe paz. Que o silêncio não trouxe alívio. Que a ausência dela não resolveu nada. Pelo contrário, apenas mostrou o quanto ela fazia falta. Afrodite toca o espírito dele. E que esse toque desperte uma lembrança profunda. A lembrança de que existe uma mulher que o viu com verdade, que o acolheu sem julgar, que o entendeu quando ninguém mais entendeu e que esteve presente quando a vida dele estava instável. Agora o coração dele começa a se mover, não por pressão, não por desespero, mas pela verdade que Afrodite trouxe à tona. Afrodite aprofunda ainda mais essa saudade. Que ela cresça de forma tranquila, firme e inevitável. Que cada pensamento perdido dele encontre o caminho de volta para ela. Ilumina a mente dele para que ele perceba os sinais que ignorou, os gestos dela, a maturidade dela, a maneira como ela o tratava com respeito e verdade. Mostra que não existe outra que ofereça o que ela oferecia. Deusa intensifica a consciência da falta que ela faz. Que ele sinta o impacto da presença dela mesmo à distância.
que perceba que outras conversas não o preenchem, que outras conexões não o sustentam, que outros encontros não tocam o fundo que ela tocou. Afrodite, dissolve qualquer ilusão momentânea que tente distraí-lo. Remove relações superficiais. Remove conexões vazias. Remove influências que o afastam da verdade interna dele. Mostra a este homem que a vida dele tinha mais sentido quando ela estava presente, que o dia dele era mais leve, que o pensamento dele era mais claro, que o coração dele era mais estável. Afrodite estimula nele a necessidade de saber dela, que ele sinta vontade de ouvir a voz dela, vontade de ver o nome dela na tela, vontade de mandar mensagem, vontade de se aproximar, que esse desejo cresça em silêncio, que se torne constante, que se torne impossível de ignorar e que se transforme no movimento que ele terá coragem de fazer. Afrodite agora trabalha no lugar mais profundo do coração dele, a consciência emocional que ele tenta evitar. Toca o medo dele de perder essa mulher de verdade, não como punição, mas como despertar, que ele entenda que afastamento também é risco, que ele perceba que silêncio também é escolha, e que escolhas têm consequências. Deusa, traz lucidez para esse homem, que ele pare de se enganar, que ele pare de fugir do que sente, que ele pare de adiar o que precisa fazer. Mostra a ele que o orgulho não preenche, que a distância não protege, que o silêncio não resolve, e que perder uma mulher como ela não é algo que ele possa tratar com descaso. Afrodite entrega a ele coragem emocional, coragem para admitir que sente, coragem para derrubar defesas, coragem para procurar, coragem para falar, coragem para se permitir, que ele sinta urgência em se aproximar, que a saudade dele comece a se transformar em movimento, que cada minuto longe dela pareça uma oportunidade perdida, que cada lembrança puxe ele para mais perto. Afrodite coloca o nome dessa mulher na mente dele com frequência, que o pensamento dela surja nos momentos de silêncio, que a lembrança dela apareça quando ele tenta se distrair, que a imagem dela o acompanhe no dia e na noite, e que essa presença energética o leve para o próximo passo. Afrodite agora abre o caminho para a aproximação, que ele sinta segurança para tomar atitude, que ele encontre as palavras que precisa, que ele tome a iniciativa sem medo, remove da energia dele qualquer resistência, remove do corpo dele o peso do orgulho, remove da mente dele a ideia de que ela não sente mais nada, remove da alma dele o medo de rejeição, que ele perceba que vale a pena tentar, que vale a pena mandar mensagem, que vale a pena se reaproximar, que vale a pena caminhar em direção a ela. Afrodite coloca sinais no caminho dele, sinais claros, intuitivos, profundos, que o levem até a decisão certa, que o façam sentir que está na hora, que o preparem para o reencontro, que ele sinta o coração acelerar, que sinta o impulso de agir, que sinta a vontade de romper o silêncio e que decida se mover. Afrodite fortalece o laço emocional entre eles, que esse laço não gere ansiedade, mas clareza, que não gere medo, mas consciência, que não gere confusão, mas reconexão. Agora o coração dele está pronto para se mover. Afrodite guia os passos dele até ela, que ele encontre a oportunidade perfeita para entrar em contato, que ele seja tocado pela coragem no momento certo, que ele sinta profundamente que não quer mais ficar afastado. Prepara a energia do caminho, prepara a conversa, prepara o reencontro, prepara o diálogo, que ele venha com humildade, com verdade, com maturidade, que não venha por carência, mas por reconhecimento. Afrodite ajusta as intenções dele, que ele procure essa mulher com respeito, que ele seja sincero, que ele seja presente, que ele seja firme, que ele busque não apenas contato, mas reconexão. Deusa faz com que ele volte diferente, mais consciente, mais estável, mais disposto, mais honesto com o que sente. Que o coração dele não permita mais a distância, que a vida dele não faça sentido sem ela, que a alma dele reconheça que é ao lado dela que tudo se alinha. Afrodite agora prepara o coração dela também, que ela receba essa reconexão com maturidade, que ela não se entregue ao medo, nem à insegurança, nem à ansiedade, que ela permaneça firme, serena e consciente do próprio valor. Deusa limpa dela qualquer resto de dor antiga, que o passado não venha à tona como ferida, mas como aprendizado, que ela saiba discernir entre emoção e impulso. Afrodite equilibra a energia desta mulher, que ela receba o movimento dele com clareza, que ela enxergue o gesto, não a intenção imaginada, que ela observe a verdade, não os medos projetados, que ela mantenha o próprio centro, que ela não se perca de si, que ela não esqueça o valor que carrega, que o reencontro, quando acontecer, seja leve, libertador, maduro, pacífico. Afrodite abençoa o caminho entre eles,
Que tudo aconteça no tempo certo, no ritmo certo, na hora certa. E que nenhum dos dois volte ao que causou o afastamento. Que esse movimento seja cura, não repetição. Afrodite sela esta oração. Que tudo o que foi pedido, ativado e realizado aqui permaneça em ação. Que a energia de saudade, reconexão e movimento permaneça fluindo no campo dele. Que a energia de força, clareza e valor permaneça fluindo no campo dela. Que esta mulher não espere na dor, mas espere na dignidade. Que ele não retorne pela carência, mas pela verdade. Deus a protege esta conexão. Guia os passos, alinha o caminho, purifica as intenções. Que o coração dele reconheça essa mulher. Que o corpo dele sinta falta, que a alma dele sinta chamado. Que a mente dele se volte para ela. Que essa mulher receba o que merece. Respeito, constância, presença, verdade. Afrodite finaliza esta oração com tua luz. Que a saudade dele seja verdadeira. Que o movimento dele seja genuíno. Que o retorno dele seja consciente. Assim é. Assim se cumpre. Assim vive em mim o poder de Afrodite.